Eu tive problema com um professor, não vou citar o nome, claro. E ele não respeitava a todo tempo que eu era casada. Mas é canalha, não respeitava. E eu, assim, claro, não passava isso pro meu esposo nem nada, porque a gente que é mulher, sabe que o homem tem a cabeça esquentada, né? Mas num dia, era fim de semestre. E nós fomos comemorar aquele fim de semestre. Eu tava com os meus amigos da faculdade e tudo. E esse professor, ele já dava, assim, bastante em cima de mim já há algum tempo já, né? E eu sempre esquivando, sendo educada, não querendo... A gente fica um pouco de medo, de ter perseguição. Isso, ser reprovado. Querer ser reprovada, ficar de DP. Mas também eu não dava brecha, eu me mantinha, assim, no meu respeito, né? E nesse dia ele pegou e falou assim... Meu esposo estava chegando, porque sempre fui nas confraternizações com meu esposo, né? Nesse dia eu fui primeiro... meu esposo tá chegando de serviço, eu falei, eu vou na frente, depois você chegar lá. Ele falou, tudo bem. Quando meu esposo estava chegando, meu esposo encontrou ele falando alto na mesa, para todos os alunos ouvirem. Se a Vanessa se divorciar, eu faço o divórcio dela de graça para ela casar comigo. E assim, na frente de todos os alunos. E bem na hora, meu marido ouviu e acabou falando assim, olha, você deveria respeitar mais, que ela é minha mulher. E ali gerou uma confusão enorme. O meu outro amigo acabou também partindo pra cima do amigo que estava com o professor. E esse amigo do professor foi no carro, pegou uma tesoura de jardim pra jogar no meu esposo. Essa tesoura, na hora que ele jogou, eu fui pegar com a mão e acabou atingindo o meu braço. Eu fiquei 3 horas de cirurgia. Eu quase morri numa brincadeira dessa. Eu fiquei entre a vida e a morte. Não é brincadeira, né? Não é uma atitude criminosa do professor. Isso aqui, ele respondeu criminalmente, ele respondeu, o médico no laudo saiu como tentativa de homicídio. Que bacana. Porque rompeu a veia da artéria. Canalha, tem que responder mesmo. Eu só não cheguei em óbito já no hospital, porque o meu amigo, o Denis foi muito rápido. Ele tirou o camisão e amarrou o meu braço, porque realmente virou um buraco que dava pra ver o osso. Né? Então, assim, e além de ter pegado no meu braço, ainda pegou um pouco na cabeça do meu esposo. Meu esposo levou 8 pontos. Se não tivesse pego no meu braço, tinha matado o meu esposo. Meu Deus. Então, assim, depois a faculdade me chamou, a reitoria da faculdade. E a faculdade? Qual foi a atitude da faculdade com esse canalha? Teve um posicionamento com o professor, só que assim, o que acontece? Quem me atingiu, eu sou muito justa. Não, tá certo. Não foi o professor. Mas ele foi o causador da história, né? Quem me atingiu foi o amigo dele. Mas foi causador da história, né? Então eu fui bem clara, assim, na parte da reitoria da faculdade, que não tinha sido ele, né? Que quem deveria ser culpado ou punido deveria ser, sim, o colega dele. Mas ele realmente... Mas ele não tem capacidade, desculpa, doutor, ele não tem capacidade moral de ser professor. Pela atitude que ele tinha vindo tomando já. Sim. Aí acabou, no final, apaziguando. Né? A faculdade relevou, eu também não dei prosseguimento, mas sofri também com outros professores, que inclusive entrou no meu Facebook, naquela época eu não tinha Instagram, entrou no meu chat do meu Facebook, que era 00:30, ele mandando várias mensagens absurdas pra mim. E eu, na hora que eu o telefone tocando, você pensa até que é alguma coisa, né? Naquela época não era silencioso, como hoje você coloca silencioso, não perturbe. Meu marido falou, quem é? Eu falei, não sei, peguei o telefone, quando eu olhei, várias mensagens horríveis, né? Aí meu marido viu, não gostou, começou a discutir com ele por telefone. Então, engraçado que todo mundo sabia que eu era casada, né? Que eu tinha filhos. Mas você é do mau caráter, né? E eu também percebia isso, né? Com as minhas colegas. As minhas colegas que eram solteiras ainda sofriam muito mais. Muito mais ainda. Muito mais. Né? Então, assim, é muito feio, é muito deselegante, Além de ser um abuso. Além de ser criminoso, né? Crime, é um abuso. Criminoso. Né? E eu percebo que as alunas se sentem muito, assim, coagida. Muito. Coagida em falar o não e ter uma penalidade. E ainda, doutora, graças a Deus que você sempre foi uma pessoa muito aberta com seu esposo, sim, você falava isso pra ele. Sim, sempre tem mulheres clara. Que, infelizmente, de medo, né, de não saber a reação do esposo, tudo. Às vezes o cara não tem uma mente muito bem organizada, o cara vai achar que é a esposa que tá dando brecha na faculdade, e por isso acaba acabando o relacionamento. E eu acho que a mulher, com medo de isso acontecer, de perder o relacionamento, ela acaba aguentando aquela situação sozinha. Que aquilo, você imagina, você ter que estudar para passar em prova na faculdade, ter que se livrar de um maníaco sexual, né, um tarado sexual, né?
e ainda ter que esconder isso em casa para não te trazer problema de casa. Então, imagina a carga que não leva, né? Eu durante um tempo eu escondi, assim, eu não fui tão claro que eu tinha medo, não sabia qual seria a reação. E toda hora você fica, isso vai passar, uma hora a pessoa vai desencanar. Né, uma hora vai ver que não tem nada a ver, mas houve as persistências, né? Ao ponto de chegar numa fatalidade dessa. Jesus, já tem o quê? Uns 20, uns 15, 17 anos, eu fiquei com uma cicatriz. Essa parte do meu dedo eu não sinto. Então, eu tive as minhas lesões. Inclusive, no laudo dava que eu iria movimentar 30% do meu braço. Graças a Deus, depois de muitas fisioterapias, muitos gastos que eu tive eu tive que fazer uma cirurgia plástica para melhorar a cicatriz, né? Então, assim, houve um processo.